Então vamos lá, gente. Deixa eu só. Bom, boa noite aí a todos. Eu vou ser bem sucinto aqui para não atrasar. Eu gosto de ficar bem em cima mesmo com o tempo estipulado. E eu vou. Pedrão, tá vendo o slide? Foi. Foi? Aqui Estamos também? sim. Aham, tudo ok. Então tá bom. Bruna, tá aí? Tô sim. Bruna, dá um oi pra galera. E você tá de pijama? Não tô de pijama ainda, não. Dá só Mas um oi aí pra galera. eu tô no trânsito Ah, então aqui, tá. mas Então eu tô tá. ouvindo todo mundo, tá bom? Tá bom. Só o pessoal te ver um pouquinho aí ao vivo, mas depois a gente marca outro dia. Bom, Sim, sim. deixa eu só tirar da minha frente aqui a tela. Galera, como eu falei hoje, eu praticamente falei com todos vocês hoje. Eu mandei uma mensagem, troquei umas mensagens com todos os franqueados. Meu dedo está até duro aqui hoje, que foram aí mais ou menos umas 60, 70. E eu falei mais ou menos dessa campanha. Eu pedi eu queria essa participação em massa, como tem aqui agora, 112 pessoas, maravilhoso. Fico feliz pra cacete com isso. E tem muitos colaboradores aqui também. Muito bem-vindos aí, todos os colaboradores, todos os físios das clínicas dos nossos franqueados. Vocês são muito bem-vindos em todas as nossas reuniões aí. É uma honra ter vocês acompanhando um evento nosso aí, tá? Então, a gente discutiu muito, conversou muito desde o começo do ano, a gente não para ali no escritório e nós decidimos aí fazer essa campanha de fascite plantar. Na verdade, a pegada é entrar com força no pé e tornozelo. Tá? A gente sempre já fez uma baita campanha de marketing de artrose no quadril Citrata no ano passado. Joelho sempre foi uma pegada muito forte nossa, né? E a gente achou que agora, pegando esse gancho de pé e tornozelo, que está aí a deriva, né? Pé e tornozelo, puta, tá aí, não tem um especialista, não tem alguém que pega isso e fala daqui que eu resolvo, né? Então a gente resolveu, eu, Pedro, a Bruna chegou depois, a Thaís, e a gente fez um bem bolado lá e conseguimos essa campanha que está aqui, que eu vou resumir para vocês. E por que a gente resolveu fazer essa campanha de fascite plantar? Gente, olha isso aqui. No Google, a gente trouxe o cara do SEO, que é o Matheus, é o cara que faz o nosso site bater quase 200 mil acessos, é o cara que consegue ver todas as palavras-chave, ele entra nos portais Tua Saúde, Drauzio Varela, Minha Vida, no nosso, ele vai fuçando ali para ver quais as palavras que pegam, né? E o termo fascite plantar é o mais procurado no Google quando a gente fala de doença de pé e tornozelo. Tem, em média, 90 mil pessoas pesquisando por mês fascite plantar no Google. Tá? No país. Posso te interromper um pouquinho, Fukuda? Deve. Desculpa. 82% do acesso do nosso site é adquirido de forma orgânica, através do trabalho do Matheus. Só para você ter essa estimativa. Então, das 200 mil pessoas, 150 mais ou menos é feito de forma orgânica através do trabalho desse cara aí. Exato. Que é o conteúdo que a gente gera, as matérias que a gente tem no Google, que faz as pessoas chegarem ao site e procuram uma matéria no Google. Então, ou seja, é, entre aspas, sem custo. Mas é óbvio que tem o custo por trás, né? Mas bem legal essa informação. E essa campanha de fascite foi pensada para isso, para divulgar de uma forma mais atrativa. Como é que a gente pode chegar na população e se posicionar também como especialistas em pé e tornozelo, sem precisar mudar o nosso slogan, que é trata joelho e quadril, sem precisar botar pé, tornozelo, joelho e quadril, que é descaracterizar um pouco a essência da marca, mas dá para a gente muito bem abraçar aí pé e tornozelo sem precisar mexer no slogan da marca, né? E é óbvio que além da fascite plantar, nós temos um leque enorme de outras doenças. E numa ordem, galera, numa ordem de procura, estão aqui, ó, as que a gente vai investir agora. Esporão de calcânio é a segunda mais procurada. Eu inverti, neuroma de Morton, olha cada maluquice. Neuroma de Morton é a terceira palavra mais procurada. Depois vem artrose do pé e tornozelo, pisada pronada e supinada, metatarsalgia, entorses de tornozelo ou torções. As tendinites do pé e tornozelo, deve ser de tibial posterior, de tendão do calcânio. Formigamento nos pés é muito procurado. Tinha pé chato também, mas que aí eu tirei porque ia confundir com pisada pronada, e a síndrome do túnel do tarso. Então, nós vamos trabalhar muito em conteúdo para essas palavras-chave, para a gente poder, no nosso site, quando alguém buscar no Google essas palavras, o cara achar no nosso site e automaticamente isso vai reverter em pacientes. Então, é um projeto ambicioso, grande, tem muita gente por trás, mas que a gente começou com essa daqui, que a fascite plantar nada mais é do que um processo inflamatório, num primeiro momento,
e que quando cronifica, ele pode virar um processo degenerativo dessa fáscia que recobre aqui, que está ali agrupando os ossos todos do pé, fazendo com que o arco plantar se mantenha, e é óbvio que tem muita ação também dos músculos intrínsecos do pé, que tem uma relação direta, que eu vou deixar mais para o pessoal que vai com uma aula mais técnica no final. Essa fascite, ela pode ser um processo inflamatório e às vezes até nas fases crônicas, um alargamento da fáscia, bem aqui, ó, mais próximo do calcâneo, ou ele pode ser mais distal, uma dor mais médio pé, indo para quase que uma metatarsalgia, ele descendo lá para cima, mas essa mais próxima do calcâneo é a mais comum. Então, finalizando essa primeira parte, o conceito, né, que a Bruna montou junto com a Thaís e o Pedro para me entregar. Para chamarmos a atenção do público, nós escolhemos usar um texto que chame a atenção e que faça com que o usuário, né, com que quem está acessando, pare, leia a matéria e se interesse em saber mais sobre aquele assunto, né? E é óbvio que a gente busca pacientes, tem nada a ver de buscar profissionais aqui. No texto da campanha, também estamos trazendo a questão da pessoa ter o seu bem-estar de volta, e não falar da doença, mas falar que a pessoa pode ter um bem-estar com um bom tratamento. A gente está puxando para coisa positiva em vez de ficar falando e amacetando a doença, né? Então, dor no pé, nunca mais. Esse é o slogan. O nosso método de tratamento para fascite vai trazer o seu bem-estar de volta, tá? Então, esse é o mote de campanha que a gente vai usar aí, tá? E tá aqui a primeira lâmina para vocês, ó, já de antemão. Dor no pé, nunca mais. O nosso método de tratamento para fascite vai trazer o seu bem-estar de volta. Então, pare para analisar. Parece simples, mas a mensagem que tem por trás. Você foi positivo. Pô, dor no pé chega. A gente tem um método interessante que trata isso. Só foi positiva a matéria, mesmo falando de uma coisa que é negativa, para fazer com que a pessoa, puta, deixa eu clicar aqui, deixa eu ver o que tem de material. E aí a gente desenhou o material que é a consequência de tudo isso. Então, eu estou bem animado, acho que o pessoal aí do marketing foi na risca, na mosca aí, com tudo isso, tá? E então, só para a gente agora entrar numa parte conceitual e técnica, para eu deixar a bola ficando para o João Barbosa, que já está aqui. Depois nós vamos ter mais 15 minutos do Douglas Martins, que vai falar de tratamento. E nós vamos finalizar hoje com o Everton, que também está aqui, da Fit Solutions, que vai falar sobre como é que ele prescreve palmilha, quando devemos prescrever e qual a palmilha ideal, ou qual os componentes que ele põe numa palmilha que podem ajudar e muito a aumentar a área de contato do pé e diminuir a pressão na fascite, no esporão, na metatarsalgia. Então, galera, esse é um paper que vale a pena vocês lerem com calma. Eu vou resumir aqui em 5 minutos. É um guideline de 2008, já é relativamente antigo, sobre fascite plantar e dor no calcâneo. Um dos autores desse paper é um amigaço, Rob Roy Martin, de Pittsburgh, já veio várias vezes aqui para o Brasil, veio para casa, parceiraço. É um cara muito estudioso em pé, e tem alguns outros autores famosos aí, como James Irrigan e Thomas McPoyle. Eles fizeram um guideline, eles fizeram um compêndio do que tem de evidência para fascite plantar, né? E no começo, é óbvio, eles colocam que é uma das causas mais comuns de dor no pé. E olha que dado interessante, vocês aí que correm, ó, ou que fazem atividade, galera, 10% das pessoas, em algum momento da vida, vão ter dor plantar, vão ter um episódio de fascite. Não é dos 80% igual da lombar, mas 10% é coisa pra cacete. A gente demais, em algum momento, vai ter. E não é só do corredor, não é só do praticante de atividade física, não. Quem trabalha muito tempo em pé, sapato duro, no banco, fica o dia inteiro em pé, e sedentários também têm fascite, que é o que eles cravam lá na Jospit. É uma dor empontada que nos primeiros passos de manhã, a hora que você sai da cama e dá os primeiros passos, é a hora que mais arde a planta do pé. Causas: absorção excessiva de carga durante a caminhada ou corrida, são microlesões, volume alto de treino e volume alto de atividade em pé, né? Lembrando que a fáscia ela é uma continuidade do tendão do calcâneo, então ela pode também ter uma relação direta com uma tendinopatia de calcâneo, com uma contratura de panturrilha, com um encurtamento ali, uma tensão excessiva no solo e no gastrocnêmio medial lateral, então tem relação da panturrilha com a fáscia, sim. Estresse na fáscia ou alongamento excessivo e repetitivo, isso pode cronificar. Por que eu coloquei essa mensagem? Porque eu vejo pacientes com fascite, a causa principal é quem realmente usa demais.
corredor, atividade física, sapato duro, fica em pé, longas caminhadas. Ou quem tem o pé pronado ou supinado. O pé supinado é aquela fáscia que é mais rígida, que é mais tensa. E aí, a hora que o cara põe carga, até por aquele efeito wineglass, que é aquele molinete que a fáscia depois lá na frente passa embaixo ali da cabeça do primeiro meta para se inserir no hallux, esse efeito dela deslizando para baixo quando você põe carga, estressando ali no wineglass, ele acaba por estiramento excessivo de uma fáscia contraturada, podendo gerar tensão e microlesão. Ou quem tem pé plano, que o pé já é totalmente desabado, já tem uma insuficiência mecânica dos intrínsecos do pé, aí esse cara, quando põe carga, volume também, justamente pela fáscia ser hiperalongada, ela estressa também. Então, são os dois extremos que podem gerar fascite. Não é só o pé plano ou só o pé cavo, não, os dois. Que faixa etária que a gente vai trabalhar? Então, a gente montou essa campanha, nossa, galera, pensando na ciência, nesse guideline da JOSPT. Vocês vão ver que ela tem uma cara muito de 40 a 50 anos de idade, a 60. Então, entre 40 e 60 anos de idade, que é quem mais vai encontrar fascite. Sobrepeso, tá? Pessoas com sobrepeso. Então, a gente vai falar também de quilinhos a mais relacionado a fascite. Movimentos repetitivos, vamos falar de volume, né? Pessoas que treinam sem um acompanhamento. Déficit, olha que interessante, cai na nossa mão. Déficit de mobilidade de tornozelo, principalmente tíbio talar ali, talo crural de dorse, né? Mas também na subtalar e também na tarso metatarsiana do primeiro dedo. Também tem relatos aí. E uso de calçado inadequado também é uma das causas. O diagnóstico ele é clínico, você vai investigar, conversar e palpar e apertar, e pela história não ter trauma, não ter nada disso, você vai associar uma fascite. Então, o diagnóstico é clínico, mas ele pode também evoluir. Pode ser que em alguns... tá aqui, ó, voltando, ó. A ressonância magnética, ela mostra isso aqui. Ó, a face está aqui, preta, aqui está preta. Aqui rompeu, tá? Então, até acho que eu exagerei até na imagem. Mas imagina que está um preto aqui continuando um com o outro, só que ele vai ficando mais grosso quando vai cronificando. Fica uma face grossa. Quando ela está grossa, é porque normalmente é uma fascite crônica. Quando ela está um pouquinho mais fina, mas em volta dela você vê um líquido branco, perifacial ali, isso é a fascite plantar. E em alguns casos mais sérios, pode evoluir para isso aqui, uma microrruptura. Ela tem um pedaço dela aqui contínuo, mas ela rompeu parcialmente. Então, uma ruptura da fáscia plantar em casos extremos aí. Então, a ressonância, óbvio, que crava o diagnóstico, mas dá também um médico experiente ou um físio que se especializou em ultrassonografia, ele consegue observar a espessura da ecogenicidade da fáscia quando ele passa o cabeçote do ultrassom lá, e ele consegue no ultrassom também cravar um diagnóstico. E é mais barato, tá? Agora, a radiografia, a gente não vai ver nada da fáscia. O que a gente vai ver numa radiografia é se tiver comorbidade. Por exemplo, aqui, como vocês estão vendo na seta vermelha, um esporão de calcânio. E o esporão de calcânio, ele pode passar despercebido. A pessoa pode viver, às vezes, a vida toda com esporão e não ter dor. Mas, em alguns casos, dependendo da localização, do sobrepeso, do volume, pode sim ele ser um fator causal de irritação na fáscia ou simplesmente uma dor local, tá? Então, diagnóstico diferencial que confunde com a fascite, esporão de calcânio, fratura por estresse, tá, galera? Não é qualquer dor na planta do pé que você acha que já é fascite. Às vezes pode ter uma fratura por estresse do primeiro meta. Eu já vi uns 4, 5 casos de atletas corredores que tem pé pronado. O Everton que está aí vai concordar ou não, né? Cara, viu, Everton? Eu peguei caras que tinham pé pronado e que os caras resolveram fazer... Um deles é o médico que atende dentro da minha clínica de Higienópolis, o Filipão, nutrologista e cirurgião de joelho. Ele tinha um pé pronado que quando ele comprou um tênis de pronador, depois de 2, 3 meses, ele fez uma fratura por estresse. Por quê? Porque ele pronou o pé a vida inteira, aí de um dia para o outro ele tira um tênis neutro e põe um tênis de pronador, que agora a parte da sola e da palmilha é mais rígida medial. O que vai acontecer quando ele for descarregar o peso para pronar? Vai encontrar um terreno rígido ali. Porrada, fratura por estresse 2, 3 meses depois que trocou de tênis. Então, o que eu costumo falar, tênis é neutro, o que você tem que fazer é, faz uma palmilha personalizada se você quiser individualizar, porque aí vai respeitar a condição do teu pé dinâmica e não só estática. Então,
Fratura por estresse é algo que você tem que pensar, as tendinopatias de calcâneo, a tendinopatia de tibial posterior, até de fibular, às vezes eu vejo. Síndrome do túnel do tarso, que é alguma compressão do nervo tibial posterior, que dá uma formigamento, uma parestesia. Tumor, óbvio. Doença de Sever, lá no calcâneo, ou até dor referida da coluna, uma dor ciática, tá? Então, aqui no meu último slide, para eu entregar, passar a bola para frente, tá? Eu gosto de ser bem direto, até para estimular que vocês leiam o artigo depois, mas olha as recomendações da JOSP de 2008. O que dá para fazer? Isso que é, primeiro, que está antiga, e segundo, que recomendações, guideline, eles fazem um compêndio do que existe até aquele momento, mas isso não quer dizer que você não possa, por exemplo, usar recursos de eletro, que não tem nenhuma recomendação para usar eletro no pé. No calcâneo tem. Então, puta de um trabalho da American Journal of Sports Medicine de calcâneo, tendinopatia de calcâneo com laser. Para fascite, a gente nunca leu um de peso. Então, não quer dizer que você não possa usar, quer dizer que não tem evidências ainda, mas pode ser que um dia venha a ter. Mas o que tem hoje? Terapia manual, geral no guideline, ele não especifica, ele fala em glides de tíbio talar e fala em glide de primeiro metatarso ali. Só que de 1 a 3 meses de melhora é o que a mobilização neural e a terapia manual geram. 1 a 3 meses. Então, é um alívio da dor e da função em curto prazo, tá? E fala em liberação miofacial. Deve ser da própria fáscia, da panturrilha, do tibial posterior, mas que a recomendação ela é baixa. Existem evidências, mas ela é uma evidência baixa. Alongamento de panturrilha, alongar a panturrilha 3 vezes ao dia, e alongar a fáscia. Eu, às vezes, fazia isso. Estende os dedos do paciente, vai com o teu dedo e faz uma miofacial ali, um alongamento manual, mas eu fiz algumas vezes errado numa fase precoce que irritou mais. Tem que ser já numa fase do meio para o fim. Se começar com muita sede ao pote, pode piorar. Mas aqui eles recomendam que o alongamento da panturrilha e da fáscia tem que ser realizado 3 vezes ao dia, olha isso, hein? Por 1 a 3 minutos cada sessão, tá? E a evidência é moderada. Dá para usar tranquilo, pode usar, mas moderada. Lodi, quem aqui conhece o Lodi? Lodi é um taping, é uma bandagem rígida, não é nada de kinésio. Rígida, eu até uso a kinésio, mas não com o sentido de usar a elasticidade da kinésio. A gente aperta, estira bastante a kinésio, porque ela é de muito boa qualidade, a bandagem em si. Qualidade, eu ligo ali o tecido, tira a elasticidade dela, e aí você usa como uma bandagem rígida. E aí a gente faz a Lodi. É uma bandagem que você puxa aqui, ó, lateral do pé, puxa para dentro do pé e sobe lá para a tíbia. É uma bandagem para aumentar o arco plantar. Essa existe evidência, pode usar, mas é baixa. Órteses customizadas ou pré-fabricadas, por isso que o Everton, a importância dele aqui é ímpar para a gente, porque a única evidência forte que a gente tem para o tratamento da fascite é a órtese, a palmilha, seja uma pré-fabricada já, seja customizada, aquela individualizada para alívio da dor e função. Evidência forte. E o shin splint, que é uma órtese, uma botinha, que você faz para o paciente dormir, ele dorme com uma bota para manter relaxada a fáscia a noite inteira, é moderada. Óbvio que o Everton e o João vão falar de muito mais coisas do que isso, mas isso aqui é o que tem, é o resumo desse trabalho da JOSPT, aí, esse guideline. Show, era isso? Vamos deixar as dúvidas aí para o final. Doutor João Barbosa tá aí já? Tá, né, João? Tô na área, cara. Cara, obrigado demais aí, isso é fogo. Teve que desmarcar um monte de coisa aí, enrolamos. Olha o Doglão aí do lado dele, ó. Nossa, cara. Ainda bem que deu certo, né? Tava na Portuguesa agora há pouco. Quem não sabe aí, o João, ele hoje é o manda-chuva lá da fisioterapia da Portuguesa. Tá trabalhando igual um condenado aí. Acho que eu nunca fiquei tanto tempo sem te ver desde que você se formou, cara. Isso mesmo. Desde quando eu me formei, faz tempo que eu não te via, não ficava longe de você assim. Quase 10 dias que eu não te vejo. João, toca o pau aí por causa do tempo. Manda ver. Fica à vontade aí. Beleza, deixa eu compartilhar aqui. Desculpa, galera, que a minha foi um pouquinho rápida aí, mas é que eu não queria atrasar. Eu queria entregar para o João, para o Douglas e para o Everton no tempo. Mas depois a gente fica. Eu fico aqui até a hora que vocês quiserem. Até a hora que vocês quiserem, eu fico aí para tirar dúvidas de vocês no final de tudo.
Só por causa do horário mesmo. Fechou, cara. Pode mandar ver? Manda ver. Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu estou um pouquinho sumido aí das reuniões do Trata, exatamente por conta da portuguesa aí, mas tá louco. Trata fez parte da minha vida aí, faz até hoje, e é um prazer estar aqui com vocês para discutir um pouco do nosso dia a dia. Hoje, a ideia é que a gente discuta um pouco sobre a avaliação em si, das afecções de tornozelo e pé, que é uma área que o Thiago tem entrado de cabeça aí agora para poder entregar bastante material, conteúdo para vocês e para que vocês possam transformar esse resultado na clínica de vocês. Então, eu vou discutir um pouco com vocês relacionado à avaliação do movimento, raciocínio clínico, dentro de algumas variáveis que talvez sejam interessantes nós avaliarmos em pacientes com afecções de tornozelo em pé. E, inclusive, a gente vai discutir bastante sobre a fascite, a tendinopatia do tibial posterior, a síndrome do estresse medial da tíbia, que são patologias que normalmente estão associadas em pacientes que têm dor aí na sola do pé e na região medial do tornozelo. Beleza? A escolha da fascite como talvez a primeira patologia, né, do Trata entrar aí na reabilitação de tornozelo e pé foi muito feliz. Não só por conta da procura dos pacientes, mas isso também está correlacionado com o que a gente encontra na ciência. Realmente, a fascite plantar das patologias que acometem o tornozelo e o pé é uma das mais prevalentes, em conjunto com a tendinopatia de calcâneo e a tendinopatia do tibial posterior, que muitas vezes a gente nem consegue separar muito da fascite plantar, né? Então, a tendinopatia de calcâneo está associada à fascite plantar, assim como a tendinopatia do tibial posterior. Então, essas três patologias aí, tenho certeza que todo fisioterapeuta já atendeu um paciente com alguma queixa parecida do que essa. Então, realmente é uma escolha muito feliz quando se pensa em patologias que acometem o tornozelo e o pé. E eu não tenho dúvida de que essa campanha vai dar muito certo e que vai conseguir dar um gás aí nas clínicas de vocês, além das patologias de joelho e quadril. Eu vou deixar aqui alguns componentes da avaliação que não estão associados à avaliação do movimento, mas como nós temos um tempo curto aqui para discutir e o meu foco é ficar na avaliação do movimento, eu não vou abordar outros componentes da avaliação, beleza? Mas eu vou deixar aqui alguns checklists de perguntas que eu entendo serem interessantes vocês utilizarem com os pacientes de vocês na construção da avaliação ou na construção do contato inicial com o seu paciente. Variáveis relacionadas à história clínica, ao exame físico, o entendimento de qual é o objetivo do paciente com aquela atividade em que ele tem incômodo, né? Porque o paciente não vai te procurar na clínica porque ele tem fascite plantar, ele vai te procurar porque ele tem dor no pé para fazer alguma coisa. Tem dor no pé para trabalhar, ele tem dor no pé para correr, ele tem dor no pé para jogar futebol, ele tem dor no pé para jogar vôlei, tem dor no pé para ficar sentado, que seja, mas ele vai na clínica por conta disso. Então, entender da atividade, quem é o seu paciente, o que ele sente, qual o tipo de sintoma, a localização desse sintoma, quando ele acontece, se está associado à corrida, à quilometragem, volume de treino ou simplesmente volume de trabalho, ou volume de atividades de vida diária, está associado a lesões que ele já apresentou previamente, se ele vai participar de uma competição ou ele teve que assumir uma função nova na casa e acabou exigindo mais do pé dele, sei lá. Então, essas informações gerais, assim como informações relacionadas à saúde em geral desse paciente, também são muito importantes de vocês triarem, além do que eu vou focar aqui hoje, que são as variáveis relacionadas ao movimento, tá? Características da dor, objetivo do paciente com a fisioterapia e com as atividades de vida dele. Então, tudo isso também é importante para você construir o seu raciocínio e fechar aí um diagnóstico cinético funcional para você definir a melhor forma de abordar esses pacientes dentro do tratamento, que daqui a pouco vai ser abordado pelo Douglas, pelo Tom, e o Thiago já comentou um pouco, certo? Mas quando a gente foca aqui no meu intuito hoje, que é discutir sobre variáveis relacionadas ao movimento, para patologias do membro inferior em geral, normalmente você não tem associação com variáveis estáticas. Então, quando a gente pensa em lesões de tornozelo e pé, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo, né? Ah, vou ver se esse paciente tem o pé pronado,
ou arco desabado, ou pé plano, ou eu vou dar uma observada se esse paciente tem um pé rígido associado a um pé supinado, ou a um pé cavo, né? Todas essas variáveis mais estáticas. E se eu posso dar uma dica para vocês, e que talvez eu não faça isso há muito tempo nas minhas abordagens clínicas, na minha avaliação e não utilizo no meu raciocínio clínico, é ficar gastando muito tempo com variáveis estáticas. Porque dificilmente a queixa do seu paciente é no momento em que ele está parado. Como eu citei, seu paciente normalmente vai te procurar porque ele tem dor para correr, para saltar, para caminhar, para ficar muito tempo em pé. Então, dificilmente a queixa dele é no momento em que ele está em repouso, sentado ou simplesmente apoiado em cima do pé sem se movimentar. Então, normalmente a gente tende a não conseguir associar padrões estáticos, características estáticas do paciente com a ocorrência de lesões, com a ocorrência de sintomas e incapacidades desse paciente. Então, quando o paciente me procura na clínica, até acabo observando algumas variáveis estáticas, como, por exemplo, a postura dele aí em bipedestação ou em apoio unipodal, o que já começa a ser uma avaliação mais dinâmica. Então, eu sempre tento focar nessa avaliação mais dinâmica, e é o que a gente vai fazer aqui, beleza? E hoje é muito simples você avaliar um paciente de forma dinâmica. Você não precisa de uma câmera como essa, que tem 5.000 Hz, você consegue avaliar até a oscilação da panturrilha dele quando ele bate ali na esteira correndo, né? Você consegue avaliar em câmera lenta aí, porque essa câmera acaba quebrando a imagem em muitos frames, em muitos pedacinhos. O seu celular hoje já faz uma puta imagem, e ele com 120 Hz aí, né, de frequência de captação. Então, hoje não tem mais desculpa para você não avaliar movimento com qualidade. Uma avaliação em 2 dimensões que a gente tem na clínica aí, através das câmeras de alta definição, assim como com o celular que está aí no seu bolso, do lado da sua escrivaninha aí, você consegue identificar padrões de movimento e tentar correlacionar isso com sintomas de incapacidade. A única coisa é que, para avaliação em 2 dimensões, que é o que a gente realiza na clínica normalmente, você seguir uma padronização importante. Quem faz o treinamento comigo, aí quem já teve aula comigo, sabe o quanto que eu bato nessa tecla, e eu gosto sempre de lembrar isso para que vocês tenham o mínimo de erro possível. Então, sempre utilizem a padronização que a gente discute ao longo dos treinamentos, certo? Filmar formando o ângulo perpendicular com a região que você está avaliando, sendo que o plano frontal é um plano mais sensível para as mudanças de movimento, e o plano sagital também é um plano, assim como o plano frontal, também é um plano confiável. Então, se vocês seguirem a padronização, observarem aí tudo que a gente passa nos treinamentos, a avaliação de vocês vai ser muito confiável. Então, podem seguir essas recomendações e confiar no que vocês estão encontrando, se vocês estiverem fazendo tudo correto, que isso vai trazer informações valiosíssimas no raciocínio de vocês, beleza? Quando a gente pensa em avaliação, para traçar perfil de risco no caso de uma prevenção de lesões, ou que normalmente acontece no nosso dia a dia na clínica, traçar um perfil de características daquele paciente que possam estar influenciando nos sintomas dele, para abordá-los posteriormente com estratégias de tratamento, seja de alongamento, como o Thiago citou, mobilidade, fortalecimento e etc., não tem como a gente fazer isso sem utilizar esse raciocínio de capacidade e demanda hoje. Não importa se você está tratando um atleta de corrida, como essa moça aqui, ou seja ele amador ou profissional, ou se você está falando da senhorinha aí que o Thiago citou, de 60 anos, que é sedentária e tem dor no pé, para ir na padaria comprar pão ou fazer uma caminhada mais longa no final de semana com a família dela. Normalmente, o indivíduo que sente incômodo, ele está sendo exposto a uma demanda maior, principalmente esses incômodos mais associados à sobrecarga, à degeneração, que é o caso da fascite plantar, por exemplo. Ele está sendo exposto a uma demanda maior do que a capacidade que ele apresenta de suportar essa exigência. Então, quando eu falo capacidade, entendo como todas as capacidades físicas, força, mobilidade, flexibilidade, controle motor, variáveis relacionadas ao comportamento, como, por exemplo, a saúde dele em geral, sedentarismo, obesidade, até mesmo as variáveis
psicossociais. Então, esse indivíduo tem uma baixa capacidade de suportar carga e, normalmente, ele está sendo exposto a uma demanda em que ele não está sendo efetivo em suportá-la. E é por isso que ele vai procurar a gente na clínica, inclusive. Eu não consigo mais caminhar de final de semana porque eu não lido bem com isso, dói, ou eu sinto que eu perco a força, dependendo da incapacidade que ele relatar. Então, normalmente, pouca capacidade associada a uma alta demanda. Quando eu falo alta demanda, pode ser simplesmente ir na padaria comprar pão. Não necessariamente é algo extenuante, mas mesmo assim, significa que ele não está lidando bem com isso, certo? E o que a gente vai procurar na avaliação é exatamente características que possam estar deficitárias nesse paciente e a gente vai abordar essas características para tentar aumentar a capacidade, aumentar essa qualidade de suportar carga, né? Não necessariamente só com força, né? Quando eu falo suportar carga, todo mundo pensa, então eu tenho que deixar ele mais forte. Não necessariamente mais forte. Talvez mais móvel ou mais... com uma adaptação melhor para aquela atividade, por exemplo, se eu abordar simplesmente com variáveis relacionadas ao controle do movimento ou exposição ao movimento, e aí você vai ter que definir isso de acordo com a sua avaliação. Uma das variáveis um dos raciocínios mais interessantes hoje é o raciocínio da complexidade, né? Onde você tenta associar vários fatores, várias características clínicas com um determinado sintoma. Eu peguei um exemplo aqui de um paper atual de 2020, do grupo de pesquisa do professor Rodrigo Oliveira, lá do Ceará, onde ele tentou fazer uma correlação dessa com a tendinopatia de calcâneo, que é uma das lesões mais comuns aí no tornozelo e pé. Ele encontrou o seguinte, que pessoas que apresentam a rotação interna acima de 29 graus, rotação interna de quadril acima de 29 graus, eles aumentam a probabilidade de desenvolver a tendinopatia de calcâneo. Assim como pessoas que apresentam a rotação interna abaixo de 14. Então, olha que interessante. Você ter muita rotação interna pode aumentar a probabilidade de você desenvolver uma tendinopatia de calcâneo. E a justificativa deles é que, se você pensar, por exemplo, na corrida, que foi o grupo de atletas que eles avaliaram, você tende a aumentar as forças de cisalhamento no plano transversal. Um indivíduo que tem muita rotação interna, na corrida, ele tende a buscar posições com mais rotação interna, mais amplitude no plano transversal, e isso aumentaria as forças de cisalhamento sobre o tendão calcâneo ali, principalmente nas fases de absorção de apoio, né? Tanto a fase inicial de desaceleração e principalmente na fase de push-off, que é quando a panturrilha está mais trabalhando. Se você tem muita rotação interna do fêmur, você tem muita pronação do pé, e isso tende a aumentar as forças de cisalhamento sobre essa região, porque o tendão começa a receber carga mais transversal do que longitudinal, que é como ele está mais acostumado a suportar essas cargas. Assim como eles encontraram também que indivíduos que têm diminuição da rotação interna de quadril, só que agora associado a outras variáveis, como o aumento da força da panturrilha e o aumento da força da musculatura do quadril, rotadores externos de quadril, e o calcâneo mais varo, ou seja, o pé mais supinado, todas essas variáveis associadas, também aumentou a probabilidade do desenvolvimento de uma tendinopatia de calcâneo. Agora, a justificativa está mais relacionada ao que a gente chama de stiffness, ou rigidez para absorver carga. O indivíduo que tem pouca rotação interna, pouca mobilidade no quadril, ele tende a ter menos amplitude durante a fase de absorção de carga, e essa diminuição de amplitude tende a exigir menos da musculatura dessa região, certo? Ou seja, esse indivíduo tende a adotar posturas de menor amplitude durante a absorção, e essas posturas de menor amplitude tendem a aumentar mais a rigidez com que ele absorve carga. Indivíduos que têm pouca rigidez, muita rigidez, na verdade, o quadril muito rígido e principalmente o joelho muito rígido, eles tendem a ter que compensar isso em algum lugar. E aí, como você tem a associação do movimento do quadril, do joelho e do tornozelo, a tendência é que você tenha compensação no tornozelo para absorção de carga. E aí a gente sabe que a musculatura do tornozelo, pensando na corrida em si, quando comparada com joelho e quadril, mais utilizada na corrida é a panturrilha, né? São os flexores plantares.
Tanto é que esses indivíduos tendem a ter aumento de força de flexores plantares e, mesmo assim, maior probabilidade de desenvolver a tendinopatia de calcâneo. Então, essa rigidez no quadril e no joelho, ela tende a aumentar a exigência do tornozelo para suportar a carga. Então, percebam que a gente tenta correlacionar fatores para caracterizar regiões que possam estar sendo mais exigidas ou tenham mais sobrecarga e que possam estar mais suscetíveis a desenvolver uma determinada lesão. Assim como indivíduos que têm o que a gente chama de muita complacência durante atividades de absorção de carga. E eu falo muito da corrida aqui porque é uma das atividades que a gente mais avalia no Trata, né? Por exemplo, o indivíduo que tem um aumento da adução do quadril na fase de apoio da corrida, ele tende a aumentar a sobrecarga em todo o compartimento medial do quadril, do joelho e do tornozelo. Então, esses indivíduos que têm muita adução de quadril, que a gente chama de indivíduos complacentes, ou seja, são indivíduos que têm menos rigidez, é ao contrário desses que eu acabei de citar. Eles acabam atingindo muita amplitude para absorver carga, para saltar, para correr, etc. Esses indivíduos, eles acabam exigindo mais de tecidos moles para suportar carga. E no caso do aumento da adução do quadril, por exemplo, aumento de toda a sobrecarga na região medial da perna, né, da tíbia, do joelho e por aí vai. Então, são indivíduos que têm uma maior possibilidade de desenvolver a fascite plantar, a tendinopatia do tibial posterior, pelo fato de ter maior exigência nessa região, e se eles não estiverem adaptados ou preparados para isso, a tendência é que eles vão ter alguma queixa nessa região, porque eles não suportam essa demanda. Um outro paper que eu trouxe aqui para vocês, que também está correlacionado com a capacidade que os indivíduos têm de suportar a carga, e também com uma lesão comum no dia a dia, principalmente para lesões em corrida, que é chamada de síndrome do estresse medial da tíbia, ou a famosa canelite, que muitas vezes pode até estar associado à fratura por estresse da tíbia, em casos mais crônicos. O professor Brian Heiderscheit, ele acabou em risco para que essas lesões aconteçam, relacionado ao comprimento do passo. Então, a gente tende a se preocupar muito também com a forma com que o indivíduo absorve carga e o quanto que isso vai ter de impacto sobre as articulações, né? Por muito tempo, a gente ficou, inclusive, avaliando isso daqui, ó, que é o que a gente chama de pico de impacto vertical. Muito se fala sobre isso, até quando se fala dos padrões de pisada, né? Antipé, retropé e por aí vai. E o que o Brian encontrou é que o pico de impacto vertical, que é esse impacto aí, que vocês acabaram de ver, não é um fator de risco para lesões em corrida. E sim o pico de força de desaceleração, ou seja, o quanto que o indivíduo tem que frear quando ele chega no solo, não o impacto para cima, e sim essa força horizontal de frenagem. E essa força de desaceleração, ela está aumentada quando o indivíduo corre com um passo mais longo, com um comprimento maior, normalmente associado ao que a gente chama de uma cadência maior, certo? Então, o indivíduo, cadência menor, desculpa, o passo mais longo associado a uma cadência menor. O indivíduo que corre com um passo muito longo, ele bate menos vezes no solo. Ou seja, ele vai ter menos passos ao longo de um determinado tempo. Normalmente a gente mede em 1 minuto, porque ele tem um passo muito longo. E quem tem o passo muito longo tende a ter que frear mais para absorver carga, comparado com quem tem o passinho mais curto, comprimento menor, que acaba aterrissando mais próximo do centro de rotação das articulações e tende a ter menores forças de frenagem. Além do comprimento do passo, uma outra variável que está associada a esse aumento do pico de força de desaceleração é a angulação com que o pé atinge o solo. Então, indivíduos que têm uma angulação de dorsiflexão aumentada para atingir o solo, eles tendem a ter maior força de desaceleração do que indivíduos que atingem o solo com o pé um pouquinho mais baixo. E a forma com que ele vai atingir o solo tem relação direta com esse comprimento do passo. Quem corre com um passo muito longo, ou seja, com a cadência diminuída, tende a aterrissar no solo com o pé
muito com a dorsiflexão aumentada. E quem corre com o comprimento do passo menor, ou seja, batendo o pé mais vezes no chão, com uma cadência aumentada, tende a aterrissar no solo com o pé com menor dorsiflexão, o que acaba diminuindo essas forças de desaceleração. E o Brian, nesse paper aí desse ano, de 2021, ele demonstrou que indivíduos que correm com a cadência diminuída, ou seja, com o comprimento do passo aumentado, tem maior chance de desenvolver fratura por estresse na tíbia. Normalmente, ele acaba considerando algo normal uma cadência em torno de 180 passos por minuto, quando avaliado na quilometragem que normalmente a gente avalia no Trata. Seria a quilometragem entre 8 a 12 km por hora, certo? E a cada passo aumentado, você diminui em torno de 5% a chance do indivíduo desenvolver a fratura por estresse. Então, pode ser uma variável interessante no tratamento, que o Douglas vai abordar daqui a pouco. Você aumentar a cadência, ou seja, diminuir o comprimento do passo do seu paciente, se você observar essa necessidade. A pronação, que eu acabei deixando aqui mais para o final, e que todo mundo, né, morre de medo dela. Primeira coisa que vocês precisam entender, a pronação do pé é algo normal, é algo que é necessário, inclusive. Alguns trabalhos demonstram que para a fratura por estresse, síndrome do estresse medial da tíbia, essa dor na região medial do pé, que muitas vezes pode até ser chamado de fascite plantar, associada à tendinopatia do tibial posterior, um excesso de pronação do pé pode ser um problema. Assim como a falta de pronação do pé. Então, você ter muita rigidez no pé, ou seja, um indivíduo que não prona o pé para correr, para caminhar e etc., para saltar, assim como um indivíduo que prona muito o pé, ele pode ter maior chance de desenvolver esses sintomas. Normalmente, a hiperpronação mais associada à exigência dos tecidos moles, tendão do tibial posterior, fáscia plantar, músculos intrínsecos do pé, então os sintomas mais associados com essas estruturas. E o indivíduo que tem uma rigidez muito grande do pé, como esse daqui do vídeo, o primeiro vídeo que eu rodei, ele tende a ter sintomas mais associados à sobrecarga óssea, pelo fato de ter muita rigidez e não ter essa exigência de tecidos moles ajudando na absorção de carga. Toda a carga vai para esses tecidos mais passivos. Então, muita pronação não é interessante, assim como a falta dela também não é interessante. O Thiago mesmo citou o caso do Felipe, foi isso que aconteceu. Parou de pronar o pé, aumentou a exigência em tecidos passivos, normalmente com um aumento da sobrecarga na região lateral do pé, né? Sobre o quinto metatarso. Maior chance de desenvolver fratura por estresse nessa região. Assim como alguns trabalhos trazem que indivíduos que têm sintomas nessa região, um sintoma que a gente está discutindo bastante aqui, que é a fascite plantar e a tendinopatia do tibial posterior, normalmente eles têm diminuição da capacidade dos músculos do quadril e do tornozelo. Então, normalmente, uma conduta, inclusive o Douglas vai discutir com isso com vocês daqui a pouco, que vocês vão ter que tomar com esses pacientes, é aumentar a capacidade da musculatura que suporta esse movimento de pronação e de colapso medial do pé, tanto o tibial posterior quanto intrínsecos do pé, assim como o complexo posterolateral do quadril. Além da pronação em si, das características do movimento locais, assim como as outras características como mobilidade de quadril, força de quadril que eu citei anteriormente, você observar o padrão de movimento de rotação do membro inferior como um todo, seja um movimento de... Deixa eu tirar o som aqui. Ih, não dá. Seja um movimento de... Acho que assim dá para eu falar, não está muito alto. Seja um movimento do membro inferior rodado externamente, que tem mais associação com o excesso de pronação do pé, ou o membro inferior rodado internamente, que tende a ter mais associação com a sobrecarga na região lateral do pé, também é interessante. E normalmente essas características de rotação externa do membro inferior para absorver carga, ou rotação interna do membro inferior para absorver carga, tem correlação com
as variáveis mais proximais. Normalmente versão do fêmur, antiversão ou retroversão do colo do fêmur, ou também a capacidade ou amplitude de movimento da articulação do quadril. Então, vocês não têm que ficar avaliando só os sintomas locais e o padrão de movimento, as características clínicas do local, no caso aqui, tornozelo e pé. Também tem que ter uma visão global desse indivíduo, principalmente da influência do quadril com relação a toda a biomecânica do membro inferior. E para a gente finalizar, algo que é interessante vocês avaliarem também é o padrão de movimento para absorver carga, tanto com retropé, médio-pé ou antipé. Porque a forma com que o indivíduo ataca o solo, seja para saltar ou para correr, ou em atividades dinâmicas, seja elas qual for, vão ter correlação com as regiões que estão sendo mais sobrecarregadas. Então, o indivíduo que tende a atacar o solo com o calcanhar, ele vai ter menos exigência da musculatura do tornozelo e do pé, quando comparado com indivíduos que tendem a atacar o solo com o meio do pé ou a parte da frente do pé. Então, se fosse para apostar, por exemplo, um indivíduo que tem tendinopatia do calcâneo para correr, em um padrão de movimento, eu apostaria que teria mais correlação com indivíduos que pisam com o antepé ou médio pé, porque a exigência nessa musculatura é maior nesses indivíduos. O que não significa que você tenha que mudar o padrão de movimento desse indivíduo, certo? Até porque, e quem assiste as minhas aulas aqui do Trato, eu falo isso toda vez, o padrão de movimento que a gente avalia lá todo dia na clínica, ele é uma impressão digital, né? Então, cada paciente vai ter o seu. E a nossa função, na maioria das vezes, não é modificar isso, e sim entender qual é o padrão que ele adota, principalmente correlacionando com a região que é mais exigida de acordo com esse padrão e de acordo com essas características clínicas do paciente, e abordar essas capacidades que ele necessita para suportar esse padrão. Então, toda essa avaliação que a gente está discutindo aqui, amplitude de quadril, característica de absorção de carga no membro inferior, tudo isso é para você entender o padrão que esse indivíduo adota, para você aumentar a capacidade que ele tem de suportar essas características. Normalmente, a gente não precisa modificar o padrão que o indivíduo se movimenta para conseguir bons resultados, e simplesmente aumentar a capacidade que ele tem de suportar essas características clínicas, certo? Eu falei pouco sobre mobilidade do pé em si aqui, mas amplitude de dorsiflexão de tornozelo também pode ser importante de ser avaliado nesses sintomas mais mediais no tornozelo, porque indivíduos que têm déficit de dorsiflexão podem tender a pronar mais o pé em atividades de absorção de carga, e isso pode aumentar a sobrecarga na região medial do tornozelo. Assim como a amplitude de movimento do hálux, quando diminuída, também podem fazer com que indivíduos em apoio sobre o membro inferior em que a amplitude do hálux é diminuída, ao invés de realizar extensão do hálux na retirada do pé do solo, para fazer o que a gente chama de push-off e utilizar o flexor longo do hálux para empurrar o pé, saltar, correr, etc. Como ele não tem mobilidade nessa articulação, pode ser que ele tenha que supinar o pé antes, numa tentativa de não realizar a extensão do hálux e mesmo assim conseguir retirar o pé do solo. Então, diminuição de mobilidade do hálux pode estar correlacionado com excesso de supinação, assim como diminuição de mobilidade de dorsiflexão pode estar correlacionado com excesso de pronação. Lógico que em casos extremos a gente vai acabar encontrando isso, não em casos tão simples assim, né? Alterações pequenas não tendem a modificar o padrão de movimento dessa forma, certo? Com relação aos calçados, para a gente finalizar, não existe um calçado que é perigoso ou que tende a machucar o paciente, mas diferentes calçados tendem a exigir formas diferentes de suportar carga. Então, normalmente, calçados com mais amortecimento tendem a exigir mais de estruturas passivas, calçados com menos amortecimento tendem a exigir mais de estruturas ativas. Ou seja, eu tenho maior sobrecarga óssea e articular utilizando calçados com mais amortecimento
e maior exigência de tendão, músculo, estruturas ativas, utilizando tênis que tem menos amortecimento. Isso pode ser uma variável interessante de ser manipulada durante o tratamento. Por exemplo, um paciente meu que tem tendinopatia de calcâneo para correr, para saltar, para se movimentar, eu posso orientar com que ele utilize um tênis um pouco mais alto, com um pouco mais de amortecimento, que eu vou tender a tirar carga dessa região. Principalmente se ele tiver um drop maior, né? Que seria a região posterior mais alta do que a região anterior do pé. Assim como um paciente que tenha uma fratura por estresse, por exemplo, ou esteja se recuperando de uma fratura por estresse, não quando ela ainda é aguda, mas na fase mais de progressão para as atividades, dependendo do padrão de movimento que ele apresentar, pode ser que seja mais interessante ele utilizar um tênis com menos amortecimento do que até um tênis com mais amortecimento. Porque se ele tiver menos amortecimento, a tendência é que as estruturas ativas tendam a agir mais e tirem um pouco de sobrecarga dessa região, quando comparado com a exigência sobre estruturas passivas, no caso, o osso. Certo? Pessoal, prazer estar aqui com vocês. Eu tentei passar uma visão geral de todas as variáveis que vocês podem avaliar num paciente com queixa de dor no tornozelo, até mesmo variáveis distais à articulação do tornozelo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu fico à disposição para as dúvidas aí mais para o final, tá bom? Para a gente não atrasar muito a aula do Douglas aí. Valeu, Johnny. Obrigado aí. Vamos lá, Douglas. Já emenda aí para continuar o raciocínio aí. Beleza, cara. Deixa eu já colocar aqui. Ralf, o Rafa tá com saudade lá de você, ó, o vídeo dele lá. Show. Apareceu aí já? Manda ver. Apareceu aí, você só me dá um toque, cara. Por favor. Vou mandar ver, tá aí já. Foi já? Tá travado aqui pra mim. Deixa eu ver, peraí. Tá Foi. passando aí pra vocês? Foi. Aqui pra mim não foi. Peraí. Bom, beleza. Pessoal, inicialmente é um prazer estar aqui com vocês, né? A gente tá aí essa hora da noite, uma quinta-feira com 115, 114 pessoas. Então é uma honra, um prazer gigantesco mesmo falar com todo mundo sobre essa nova estratégia do Trata aí de abordar agora, além de joelho e quadril, a gente também pegar esses pacientes que sofrem com as patologias aí de tornozelo e pé. Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre alguns macetes, alguns raciocínios que a gente precisa ter e que é interessante que a gente tenha para fazer o tratamento dessas lesões de tornozelo e pé. Então, o tornozelo e pé, inicialmente, só para mostrar o número de estruturas que a gente tem em tornozelo e pé e que a gente não dá tanta atenção assim quando vai tratar uma patologia dessa. Quando a gente olha esse monte de músculo, um monte de ligamento, esse tanto de osso, a gente não imagina que cada uma dessas estruturas tem uma função diferente e que eu particularmente gosto pra caramba de estudar pé e tornozelo. Então, o que eu gosto é que cada uma dessas articulações pequenininhas aqui desenvolve um papel importante na hora que a gente vai só caminhar, por exemplo, uma ação tão simples e que requer tanta ativação muscular, tanto movimento, enfim. Então, para a gente tratar esses pacientes, a gente não pode pensar só ali em ganhar dorse, fortalecer panturrilha, a gente precisa focar nessas patologias, igual o Thiago já mencionou, igual o João já mencionou, algumas patologias específicas, tem ali as suas características específicas e a gente consegue, com abordagens mais precisas, resolver o problema do paciente o mais rápido possível. O João já falou bastante sobre a avaliação, eu vou comentar um pouquinho sobre a avaliação clínica, mas já jogando para a parte do tratamento mesmo, da nossa prática. O que a gente vai fazer quando esse paciente chegar lá na nossa frente? Então, como o João já comentou, né, a avaliação da dorsiflexão, a avaliação da mobilidade articular, ela é de extrema importância para todos os pacientes que chegarem para a gente com alguma patologia em pé e tornozelo. Então, a avaliação de dorsiflexão ali, ela é a mais realizada, é a mais conhecida, né, através desse Lang test, mas ela não deve ser a única. Então, como eu disse, várias estruturas, vários ossos, eles
eles trabalham juntos para que a gente tenha uma movimentação de tornozelo e de pé e tornozelo. Então, a gente não pode fazer só uma avaliação de dorsiflexão, encontrar ali que a gente tem uma rigidez e ganhar esse movimento de dorsiflexão com o próprio Lang test ou com algumas técnicas de mobilização articular, liberação miofascial, se a gente não sabe quais são as outras quais são as outras articulações que também estão envolvidas nesse movimento. Então, aqui embaixo, por exemplo, eu coloquei uma movimentação da subtalar. Subtalar é uma outra articulação do pé e tornozelo, que também está está intimamente relacionada à dorsiflexão e à flexão plantar. Então, quando eu faço uma dorsiflexão, eu preciso de uma eversão da minha subtalar. Eu não vou conseguir ganhar tanta dorsiflexão se a minha tibio-talar ali tivesse sendo trabalhada, mas a minha subtalar for esquecida. Então, eu preciso fazer uma avaliação dessa mobilidade articular e já tratar essa mesma articulação. Uma outra estratégia que a gente pode usar, uma outra característica que a gente precisa olhar nesses pacientes é a ativação muscular realizando esses movimentos simples, que eu coloquei aqui no meio. Essa flexão plantar em apoio bipodal, ela traz para a gente algumas características do paciente, alguns indícios, e isso faz com que a gente tenha uma assertividade no tratamento. Então, quando a gente faz essa flexão plantar aqui, em cadeia fechada, a gente consegue visualizar um varismo de calcâneo do paciente. A subtalar, ela faz uma inversão quando ele está lá em cima, quando ele faz essa flexão plantar em apoio bipodal. Isso é importante porque se ele tem esse varismo de calcâneo preservado, no caso aqui ele tem esse varismo de calcâneo preservado na direita, é mais fácil de observar na direita, isso pode indicar duas coisas para a gente. Ou que ele está ali com um déficit de mobilidade articular da própria subtalar e que vai implicar na minha flexão plantar e dorsiflexão, ou que eu tenho algum músculo que não está atuando ali de forma tão incisiva. Então, por exemplo, nesse caso do varismo de calcâneo, eu preciso da ativação de tibial posterior de forma bem constante, para que ele faça esse movimento, para que ele tenha esse movimento preservado. Se eu encontro uma mobilidade articular ali de subtalar preservada, eu sei que eu preciso agora ativar tibial posterior para que ele tenha esse sinergismo muscular adequado. Claro que na clínica a gente tem a facilidade, né, de fazer essa avaliação de força dos flexores plantares no dinâmetro isocinético, mas quando a gente vai tratar um paciente, se a gente não tem a necessidade de ter uma aparelhagem dessa para fazer essa avaliação. A gente pode quantificar essa força de uma outra forma. Então, a gente pede para o paciente realizar esse movimento aí de flexão plantar em apoio unipodal, e a gente conta quantas vezes esse paciente faz esse movimento com uma qualidade de movimento preservada, sem ficar fadigando a panturrilha. A partir do momento que ele fadiga o tríceps femoral, ele não consegue mais fazer uma flexão plantar ali com qualidade, a gente conta esse número de repetições que ele fez e compara com o membro contralateral. A gente não vai ter ali um valor de normalidade para essa variável, mas é para a gente conseguir pelo menos comparar um membro com o outro e aí deixar o mais igual possível para quando esse paciente alcançar a alta. Uma outra avaliação que é importante que a gente faça, se a gente tiver como realizar, é a avaliação da pisada. Então, ali com uma plataforma de baropodometria, a gente passa o paciente ali, ele vai caminhando por essa plataforma e a gente consegue ali na imagem do computador, ó, ver o tipo de pisada do paciente, onde que ele vai depositar mais carga, qual será que é o músculo que ele exige mais, que ele tem mais demanda para caminhar, para simplesmente caminhar. Se esse padrão de pisada ou se essas áreas de sobrecarga e se esses músculos que a gente encontrar ali, eles eles estão mais hiperexcitados, a gente consegue atuar mais nesse cara com mais assertividade. Por quê? Porque eu consigo trabalhar mais o músculo que eu encontro, que eu observei ali, que não está atuando de forma
tão precisa, se está com fraqueza, enfim, dependendo ali da patologia de cada paciente. E aí, pensando nessa mobilidade articular ali da subtalar, essa é a forma como a gente avalia e a forma como a gente trata. Então, o que a gente faz aqui? Trava distal de tíbia com uma mão e com a outra, a gente só pega ali no calcâneo e faz essa mobilização para a inversão e para a eversão da subtalar, visando ali o ganho de dorsiflexão ou flexão plantar, né? Geralmente dorsiflexão, que é o movimento que a gente tem mais perda em qualquer patologia de pé e tornozelo. Eu dividi aqui o pé só para a gente ter uma ideia de onde a gente vai fazer essa movimentação durante a terapia manual ou durante essa avaliação de mobilidade. Então, quando eu peguei esse pé dessa senhora aqui, a gente consegue visualizar que ela tem uma grande mobilidade. Então, como o João já disse, num caso desse, a gente precisa mobilizar ou dar mais capacidade muscular. A gente precisa dar mais capacidade muscular para que ela tenha melhor absorção de carga, que ela tenha maior... para que a gente consiga estabilizar melhor essa articulação, para que não tenha sobrecarga em nenhuma estrutura. Então, nesse caso aqui, ó, eu estou mobilizando a articulação de Chopard, que é ali entre talos navicular, calcâneo e cuboide. Eu travo o calcâneo com uma mão, com a outra mão eu seguro ali no médio pé dessa paciente e faço essa rotação. Por quê? O movimento de inversão e de eversão, ele não ocorre apenas na subtalar, igual eu mostrei no slide anterior. Ele acontece também nas outras articulações ali de médio pé. Então, eu preciso trabalhar isso. Porque quando a gente anda, o simples fato de andar, a gente tem diversas irregularidades ali no solo. E são esses movimentos que fazem com que a gente se adapte ao solo sem sentir dor. Então, se o paciente chega para a gente com dor e uma hipomobilidade, eu sei que eu preciso trabalhar essa mobilidade dele antes mesmo de começar a trabalhar a força muscular. Porque a movimentação ela não está preservada. E quando a gente fala de pé, a gente precisa desses ossinhos aí se movimentando muito bem entre eles para que não gere nenhum tipo de sobrecarga. Então, essas mobilizações elas são extremamente importantes de se realizar. Agora, a gente mobiliza a articulação para frente, a articulação ali de Lisfranc, que ali eu seguro nos ossos do tarso e faço a movimentação de antepé. Então, eu mobilizo ali a articulação entre os cuneiformes e os metatarsos, entre o cuboide e os metatarsos, tá? De novo, a gente também tem essa movimentação de inversão e eversão nessa articulação, não apenas ali em subtalar. Além disso, dorsiplant não acontece apenas na talocrural. A gente também tem essas micromovimentações ao longo ali dessas articulações menores em pé. Então, a gente também consegue trabalhar essa mobilidade na terapia manual, avaliar e tratar. Quando a gente faz uma flexão plantar, a gente não faz apenas uma movimentação ali em talo crural, a gente precisa dessas outras pequenas movimentações. Então, é de extrema importância que elas estejam preservadas. Além disso, trabalhar a mobilidade de primeiro, segundo e terceiro raio. Então, quando eu estabilizo aqui segundo raio, mobilizo o terceiro raio, eu mobilizo o segundo e o terceiro, e aqui mobilizo o primeiro junto com o segundo, para facilitar a adaptação do pé ao solo, como eu já mencionei. Como o João já comentou, o Thiago já comentou também, a gente tem algumas patologias bem específicas de pé e tornozelo que provavelmente a gente vai encontrar agora que o Trata vai buscar mais esses pacientes, como a canelite, o estresse medial da tíbia, síndrome do estresse medial da tíbia. Então, esse aqui é um grau muito avançado de síndrome do estresse medial da tíbia, já com edema ósseo importante, com fraturas. Dificilmente a gente chega nesse estágio, né? A gente encontra o paciente antes disso. E o que a gente pode fazer para um paciente desse, né? Sabendo que esse paciente ele tem uma dor anterior ali em tíbia, em tibial anterior, quais são as abordagens que eu preciso ter com esse paciente para que a gente consiga manter esse cara ativo o máximo possível, só que diminuindo a dor dele. Então, como o João já mencionou, o aumento da cadência é uma estratégia importante, é uma estratégia muito eficaz. A gente vai diminuir ali o comprimento do passo
Isso vai fazer com que ele tenha uma absorção de carga menor, não vai ter tanta carga incidente ali, principalmente agora que ele está num estágio mais sintomático da doença. E uma atenção quanto aos tênis. Então, o João já comentou, o Thiago já comentou, que os tênis, ele não tem um tênis que é o adequado, né? O tênis adequado, em tese, seria um neutro, que não tem nenhum ajuste ali para jogar carga mais para lateral ou mais para medial. Porém, quando a gente já tem um paciente com dor, a gente precisa se atentar a alguns pontos. Então, esses dois tênis aqui, por exemplo, esse da Adidas aqui, esse da Nike, eles têm um prolongamento posterior. Esse prolongamento posterior faz com que durante a caminhada ou durante uma corrida em atletas que têm ali um padrão de pisada mais em retropé, esse prolongamento posterior aqui, ele gera uma alavanca maior quando a gente toca ao solo. Então, quando ele toca o calcânio ali ao solo, nessa fase de contato inicial, esse prolongamento posterior faz com que a gente tenha uma alavanca muito maior para fazer uma dorsiflexão, para fazer uma flexão plantar, desculpa. E aí a gente exige muito mais dos nossos dorsiflexores para segurar essa contração excêntrica. Então, sabendo que esse paciente ele tem ali uma sobrecarga nesses pré-tibiais, nesses músculos anteriores ali, tibial anterior principalmente, é um cuidado que a gente precisa ter para os nossos pacientes corredores. Além disso, também nesses pacientes a gente também encontra uma sobrecarga tibial posterior. Esse mesmo tênis, que é o da Adidas que eu comentei, além do prolongamento posterior, ele tem um prolongamento lateral. E esse prolongamento lateral, ele funciona semelhante ao prolongamento posterior com relação às alavancas. Então, vamos pensar ali em um corredor que é um corredor de retropé. Quando ele toca o pé ao solo, quando ele faz esse contato inicial, a gente entra com o pé um pouco mais supinado, tá? Quando a gente entra com o pé um pouco mais supinado, esse prolongamento lateral ele vai tocar o solo primeiro e vai aumentar a minha alavanca para fazer uma eversão. Então, o momento externo, ele vai ser eversor. E aí, para segurar esse movimento, para que esse corredor não faça essa eversão tão rápida, tão abrupta, ele vai trabalhar muito mais uma contração excêntrica dos inversores. E aí, um dos inversores ali mais eficientes é o tibial posterior. E aí, esse tibial posterior, esse cara que vem aqui de trás, passa aqui vai para medial, passa por trás do nosso malelo medial e abraça o pé por baixo. Quando ele contrai, ele faz a inversão. Então, nesses casos, quando o paciente tem uma sobrecarga e está com um tênis daquele, por exemplo, ele vai jogar muito mais carga em tibial posterior e isso vai gerar mais dor. Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Além de fazer essa liberação miofacial desses músculos que estão em sobrecarga, então tibial anterior, tríceps sural como um todo, tibial posterior, a gente também precisa ter um outro cuidado. Essa aqui é uma representação gráfica das duas forças de fibular longo e de tibial posterior. Quando a gente contrai esses dois músculos ao mesmo tempo, que automaticamente a gente faz isso só realizar uma flexão plantar, esses dois músculos, eles fazem com que a gente tenha a gente eleve o arco e mantenha uma estabilidade ali de pé e tornozelo. Então, sabendo que eu tenho esse paciente com sobrecarga e com dor, é fato que ele tenha uma inibição artrogênica nesses músculos. Se a gente não entrar com a ativação muscular, isso só vai se perpetuar. Então, a gente precisa entrar com um trabalho de força muscular e ativação neuromuscular, principalmente para esses dois músculos, para que a gente consiga manter essa estabilidade de pé no momento em que ele faz no momento em que ele está correndo, no momento em que ele absorve carga, no momento em que ele faz essa impulsão, essa propulsão. E o tibial posterior, ele também vai segurar, por conta dele fazer essa inversão de pé, de tornozelo, ele vai segurar o arco. Então, o Thiago já comentou que ele gosta de fazer aquela bandagem para segurar o arco. O tibial posterior é o cara que faz isso. Então, a gente precisa dar mais atenção para ele nesses pacientes.
juntamente com a ativação do tibial posterior, que vai segurar, que vai ajudar a segurar esse arco e dissipar, distribuir carga, a gente também pode usar um ajuste de palmilha ortopédica, que com certeza o Tom vai falar mais daqui a pouquinho, que é esse arco medial aqui, esse arco longitudinal. A partir do momento que a gente apoia esse arco, a gente não tem mais essa exigência sobre o tibial posterior, sobre a fáscia plantar, então a gente consegue tirar um pouco ali de sobrecarga enquanto a gente vai dando força e ativação para esses músculos. Para trabalhar o fibular, esse grupo muscular, né, esses 3 fibulares ali, principalmente o curto e o longo, a gente tem algumas estratégias durante o fortalecimento. Então, nesse caso aqui, ó, eu pedi para ele segurar com o primeiro metatarso esse elástico vermelho no chão. A partir do momento em que ele aperta esse elástico no chão, com o primeiro metatarso, automaticamente, para que ele faça isso, eu preciso que ele faça uma eversão. Então, quando ele faz essa eversão, ele ativa os eversores fibulares. Então, eu estou facilitando a entrada aí dos fibulares nesse movimento de flexão plantar em apoio unipodal. Esse elástico amarelo, ele faz exatamente a mesma coisa, só que do outro lado. Ele pega ali eu coloquei distal de tíbia ali, porque como ele está com o pé apoiado, a partir do momento em que eu faço essa tração lateral, eu facilito um momento externo e inversor. Então, eu preciso que ele ative o momento interno eversor dele, que são os fibulares. Então, esses 2 elásticos, eles estão facilitando a entrada dos fibulares. Tanto é que ele está tremendo horrores aí, porque, de fato, é uma contração muito vigorosa e muito difícil de manter. A eletroestimulação durante o fortalecimento desses músculos, ela é de extrema importância, até porque, como eu disse, a partir do momento em que o paciente ele tem uma sobrecarga, ele está com dor. Se ele apresenta dor, ele tem uma diminuição da ativação neuromuscular desses músculos. Então, eu preciso recrutar eles o mais rápido possível para que ele reduza a dor e mantenha ali uma qualidade do movimento. Então, a eletroestimulação em fibulares, ela é muito bem-vinda, até porque são músculos mais superficiais, a gente consegue ativar muito bem. Esse daqui é um guideline mais recente que fala sobre a tendinopatia de calcâneo. Ele traz para a gente aí algumas condutas que a gente pode lançar a mão ali com os nossos pacientes de tendinopatia. E com certeza essa é uma patologia que a gente vai encontrar na clínica agora com mais frequência ainda. Então a gente precisa saber como tratar esses caras. Quando a gente pensa ali no tendão, é muito comum, né? Só pelo fato de falar em tendinopatia, a gente já sabe que precisa trabalhar força, precisa dar carga para esse tendão. E aí as pessoas elas fazem ali os gêmeos em pé, né? Com o joelho esticado, faz a flexão plantar, igual aquele vídeo anterior, e trabalhando o tríceps oral, jogando carga no próprio tendão. Mas o nosso tendão calcâneo, ele tem aqui, ó, nessa região anteromedial, as fibras do tendão, elas correspondem ao músculo sóleo. E essa região mais posterolateral aos gastrocnêmios. Então, uma grande parte do nosso tendão calcâneo, segura ali a ativação de sóleo, transmite a tensão ali do sóleo para o nosso calcâneo. Então, eu preciso trabalhar bastante o sóleo. E eu trouxe para vocês algumas formas de fazer isso, né? Então, essa daqui é a forma mais tradicional que a gente trabalha o tríceps oral, só que com foco nos gastrocnêmios. E quando a gente quer trabalhar mais o sóleo, a gente só pede para fletir o joelho. Fletindo o joelho, a gente tira a ação ali dos gastrocnêmios, ou diminui essa ação e trabalha mais o sóleo. Aqui, uma estratégia de PNF, então eu faço ali uma ativação com PNF para que eu facilite a entrada do sóleo, que é um músculo também que tem uma inibição artrogênica muito grande, dependendo da patologia que o paciente apresenta. Então, uma ativação neuromuscular ali com a facilitação do PNF. O seu Walter e a dona Miriam. Oi. Felipe. Isso. Acho que vazou o áudio aí. E uma outra forma de ativar é um pouco mais difícil, ali, mantendo uma posição de afundo, fazendo essa flexão plantar, para que eu ative mais meu músculo sóleo. Só que o sóleo ele não tem só essa função de propulsão. Ele também faz essa desaceleração da tíbia,
durante a marcha e principalmente durante a corrida. Então, se eu preciso trabalhar a força desse músculo, eu não posso trabalhar só na propulsão, eu preciso trabalhar esse músculo na ação dele durante a corrida e a marcha. Então, ele faz essa desaceleração da dorsiflexão. Eu preciso trabalhar a força desse grupo, desse músculo em específico, fazendo justamente isso. Então, nesse primeiro caso aqui, deixei um apoio lá como um apoio no membro não trabalhado, coloquei um elástico ali em fossa poplítea, proximal de tíbia ali, para que eu tenha um momento externo flexor de joelho e dorsiflexor. E aí eu preciso que o sólio entre para segurar essa dorsiflexão, tá? Exatamente a mesma coisa nesse outro vídeo, só que nesse outro vídeo a gente também colocou ali com o próprio elástico vermelho, ó lá, no hálux, para que ela faça essa ativação de flexor de hálux. Então, o flexor de hálux, ele também é um músculo que sofre muito com inibição artrogênica e que a gente também precisa trabalhar nesses momentos. Até porque o hálux é o último que vai sair ali no push-off, igual o João comentou. Então, a gente precisa desse músculo preservado. E, de fato, independente da patologia de pé e tornozelo, esses músculos eles sofrem muito com a inibição muscular, com a inibição artrogênica. Então, a gente precisa trabalhá-los em cima das suas ações principais, que é nesse momento de propulsão e nesse momento de contração excêntrica ali durante a marcha corrida. Ainda falando da tendinopatia de calcâneo, uma outra abordagem que a gente pode ter ali, que vai trazer um resultado a curto prazo para a gente, é um calço posterior. Então, se a gente coloca um calço posterior ali em calcâneo, a gente diminui um pouco, a gente aproxima a origem de inserção. Isso faz com que a gente diminua a ação do gastrocnêmio sólido, do tríceps oral como um todo. Tirando um pouco da ação deles, a gente retira um pouco a sobrecarga, diminui a sobrecarga em cima desse tendão, e aí é o tempo que a gente tem para trabalhar mais força muscular, capacitar esse tendão para que faça uma absorção e uma transmissão de força mais adequada, e aí a gente vai retirando esse ajuste posterior ali até que o paciente consiga desempenhar a sua atividade, correr ou simplesmente caminhar sem sentir nenhuma dor. Então, é só uma estratégia que a gente pode lançar a mão logo na avaliação do paciente para que ele saia ali com menos dor e a gente consiga ir trabalhando a força muscular enquanto isso. Certo? Então, pessoal, muito obrigado. Passei um pouquinho do tempo aí, né, Tiagão? Queria passar esses macetes aí para vocês. Qualquer dúvida é só perguntar, viu, gente? Show, Douglão, obrigado aí. Everton, tá por aí? Everton, tá aí. Oi, Thiago. Para fazer a introdução para o Everton aí, ó, o Douglas mostrou o calço posterior. Eu não sei se foi em julho ou foi em junho desse ano, tem um paper que saiu na JOSPT que mostrou que para tendinopatia de calcâneo, a elevação posterior do calcâneo foi superior até um treino excêntrico de força, sabia? Para melhorar a dor e função de alguns pacientes. Então, pode ser uma ótima estratégia aí para a gente usar, não só também associado ao treino de força, né? Ô, João, o áudio tá ligado? Tá. Tá. Então, bom, boa noite a todo mundo. Obrigado pelo convite, estou muito contente. E parabéns pelo progresso aí do Trata nessas questões aí de pé e tornozelo. E aí, pegando o gancho aí, João, eu aprendi uma coisa com você durante esse tempo que a gente trabalha junto, que você comenta muito sobre a transferência de carga, né? Então, assim, não existe o certo ou errado, o cara prona um pouco, é normal, o cara, talvez ele supina um pouco, mas as condições genéticas, biomecânicas dele, elas suportam esse quadro e ele faz tudo certinho, sem dor. Quando aparece alguma coisa, quando aparece alguma lesão, e a gente associa essa lesão através da avaliação com alguma alteração biomecânica, por exemplo, aí a gente acaba tentando transferir a carga de uma região para outra. Então, se eu penso, por exemplo, que aquele cara está fazendo uma hiperpronação
e aquilo está gerando uma sobrecarga no tibial posterior ou na face plantar, a gente vai usar cunhas ou mecanismos para que a gente consiga transferir essa carga de um tecido para outro, né? Então, a gente joga o pé um pouco para cá, joga o pé um pouco para supinado ou pronado, ou eleva a parte anterior, ou no caso que você falou, já pegando o gancho, a gente eleva o drop, né? Encurta o tendão ali do calcâneo para tentar reduzir aquela tração, né? O tempo todo. Então, e agora você usou um outro termo aí, eu até escrevi aqui, você vai usar uma técnica manipulada, você vai manipular, né, uma estratégia, você vai montar uma estratégia para aquela condição naquele momento. Então, isso é muito engraçado, né? É muito interessante, na verdade, não é engraçado, mas interessante, porque é muito importante que a gente saiba o que está acontecendo com aquele paciente, o momento que está acontecendo, o objetivo que você vai traçar e para você traçar ali as suas metas, né? As suas condutas. A gente sabe que as palmilhas elas são complementares ao tratamento de fisioterapia, ao tratamento medicamentoso, mas que os estudos mostram que tem efetividades muito bacanas, né? Então, se a gente falar sobre, por exemplo, o esporão de calcânio, né? Ou a fascite plantar com aquela dor aguda na tuberosidade do calcânio. E aí, suponhamos que a gente avaliou o paciente e a gente não encontrou uma hipersupinação ou uma hiperpronação, dorsiflexão legal, e aí a gente fala assim, pô, o que eu vou fazer com esse cara então? Eu vou ajustar o quê? Pô, você não vai ajustar nada, você vai tirar a pressão, a carga da tuberosidade do calcânio. O paciente, ele sente dor quando ele coloca o pé no chão após um tempo de repouso, e aí uma das dores é por conta do estiramento da face plantar, que já está machucada, está com microlesões, está com aquele tecido diferenciado, e outra é o contato, o próprio apoio ali na tuberosidade do calcânio. Imaginem se nós fizermos um apoio nas bordas nas bordas laterais do calcânio, tanto medial quanto lateral, e permitir que o centro do calcânio fique com um contato menor, né? E eu estou falando contato menor, realmente a gente não consegue talvez tirar toda a pressão, porque existe todo um processo, né, da marcha que exige ali do apoio plantar. Mas se a gente conseguir reduzir aquela pressão em 30%, em 40%, né, deixar mais macio, a gente acaba diminuindo a dor desse paciente. Diminuindo a dor desse paciente, o fisioterapeuta ele tem capacidade de conseguir um retreinamento, né, conseguir ganhar mais força, conseguir ganhar mais mobilidade com aquele paciente durante as sessões de fisioterapia. Então, a palmilha, ela entra eu entendo muito isso, né? A palmilha, ela entra muito como um complemento do tratamento que deve ser realizado aí pelos fisioterapeutas nas clínicas. Eu sei que tem bastante fisioterapeutas aqui que trabalham com palmilhas também. Muitos trabalham com a gente, com a Fit Solutions. Já vi uns nomes aí, né? O Robson, a Nayara, pessoal de Marília, vocês em Higienópolis, a Patrícia em Tatuapé, enfim, tem bastante Cuiabá, o Petrônio, que está aí também, de Passo Fundo. Então, a gente tem realmente uma observação muito positiva, né, na reabilitação desses pacientes. E a gente tem falado de fascite plantar, né, entrou aqui no circuito a fascite plantar, mas quando a gente acaba pegando outras dores, outras lesões no pé, se a gente falar sobre neuroma de Morton, que estava acho que em terceiro colocado aí sobre as palavras que são mais procuradas, né, com relação à dor no pé, o paciente vai fazer uma sessão de fisioterapia e aí ele faz lá os procedimentos, né, laser, enfim, todos os procedimentos aí eletroterápicos. E aí o paciente, quando ele coloca pressão, quando ele vai dar o passo e ele faz o movimento da propulsão, onde aquela área do antepé ela tem um maior tempo de contato com o solo e o peso axial ele está todo naquela região,
o paciente sente dor. E aquele cisalhamento, ele acaba gerando talvez uma inflamação novamente, né? Ele vai ficar uma inflamação recidiva ali. Quando a gente faz uma palmilha, imaginem vocês que o neuroma de Morton, ele está entre a cabeça do terceiro e quarto metatarsianos. Imagine que a gente faça uma palmilha com uma elevação no quinto raio, uma elevação na cabeça do quinto raio, e uma elevação na cabeça do primeiro e segundo raios, de 3 milímetros. Os raios centrais, eles ficarão em uma depressão relativa. Quando o paciente... Isso a gente pode usar também um elemento retrocapital. Deixa eu mostrar para vocês que eu tô falando, e talvez quem não trabalha com palmilhas não esteja se familiarizando com o que eu estou falando, né? Ó, eu já deixei até aqui no ponto. Então, vocês estão conseguindo ver minha tela? Tá certinho, Tom. Pode mandar ver. Beleza. Então, a gente tem aqui nessa palmilha aqui de cima, né, do lado esquerdo, um elemento infracabeça do primeiro metatarsiano, um elemento infracabeça ali do quarto e quinto metatarsianos, e os raios centrais, eles ficaram sem apoio, né, eles ficaram numa depressão relativa. Um pouco mais aqui perto do médio pé, nós construímos um botão retrocapital. Ele dá um suporte, ele dá um apoio na região do colo dos metatarsos, e aí então ele acaba elevando, né, o arco transverso anterior. E isso é legal porque com a elevação do arco transverso anterior, a gente tem menos apoio, menos cisalhamento ali na cabeça dos metatarsos. Deixa eu mostrar aqui uma peça. Esse aqui seria um botão retrocapital. Notem que ele está abaixo, né? Ele está, na verdade, ele está no colo dos metatarsos, ele está fora das cabeças metatarsianas. Então, a gente a gente consegue elevar o arco transverso anterior sem dar o apoio por baixo das cabeças metatarsianas. Isso é muito interessante, porque se a gente pegar aqui, ó, eu tenho uma imagem aqui de uma lesão nos metatarsos, que é a lesão, uma bursite, né? Então, a gente tem dois tipos de bursite. Nós temos a bursite intermetatarsiana, que ela está ali entre um metatarso e outro, tá vendo aqui? Né? Então, se a gente der um apoio embaixo das cabeças metatarsianas, a gente acaba aumentando o espaço entre um metatarso e outro. Mas, se a gente tem uma bursite adventícia, que é essa bursite que está abaixo da cabeça metatarsiana, e a gente usar uma peça embaixo dessa região, esse apoio, esse contato, por mais macio, por mais suave que seja, ele vai causar dor por esmagamento. Então, para uma bursite adventícia, por exemplo, essa peça que a gente comentou aí, a retrocapital, ela é mais... Peraí, acho que eu tenho aqui embaixo. Ela é mais efetiva, ela é mais eficiente do que uma peça infracapital, por exemplo. Tá? E se a gente levar essas questões de ruptura da placa plantar, também é uma condição que a gente acaba encontrando muito na clínica, né? Então, a placa plantar, quando ela se rompe, o paciente, quando vai fazer esse movimento da propulsão, onde o tempo de contato com o ATP é maior, onde a pressão axial é maior, ele acaba tendo muita dor nessa região. E aí, quando a gente faz um elemento negativo dessa região, né, esse aqui é um dos fatores que ajudam nesse problema aí da lesão da placa plantar. Então, quando a gente consegue fazer um elemento negativo, né, uma depressão abaixo da cabeça do metatarso que está com o problema, né, essa imagem ela mostra, a gente acaba melhorando, aliviando a dor por diminuição do cisalhamento, por diminuição do contato. E aí a gente acaba usando essa peça também para quem tem calosidade, para quem tem alguma lesão dérmica e assim por diante. Nós estávamos falando sobre as questões do arco plantar, né? É muito interessante
e muito controverso essa questão do arco plantar, porque, na verdade, assim, é muito interessante que a gente saiba quais são todas as características que levaram um paciente a ter aquele tipo de dor, né? Qual é a atividade física, por exemplo, ou a atividade de vida diária que esse paciente faz? Porque se a gente usar um arco plantar para dar uma contenção, como o Douglas acabou falando no final da aula dele, ele colocou muito bem, né, que a gente, de repente, estabilizar o osso navicular, que é ali onde o tibial posterior está inserido, e diminuir essa atuação de agressão do tibial posterior quando o pé ele faz uma hiperpronação. Mas esse paciente, por exemplo, ele é um corredor, o arco medial, quando ele é muito alto, ele vai acabar fazendo com que se tenha um atrito naquela região e isso vai acabar gerando dor durante a corrida. E o atleta vai acabar tirando a palmilha. Então, talvez algumas estratégias, né, diferentes para esse caso, onde o cara é um corredor e ele tem que usar essa flexibilidade do arco plantar, né, por conta desse amortecimento, por conta dessa propulsão. Então, a gente precisa dosar muito bem essas questões de alturas, né, e densidades. Então, é muito importante que a gente saiba o motivo principal da avaliação daquele paciente, como ocorreu a lesão, como que aquela dor ela aparece, quando aquela dor aparece, e para a gente poder saber como que a gente vai desenhar, como a gente vai projetar e prescrever essa palmilha para aquele caso específico. É jóia? Faz sentido isso? Bom, com relação às questões de pés pronados, pés supinados, né? Eu vi que também tem bastante gente que procura aí a palavra pé pronado, pé supinado. Com as palmilhas a gente acaba trabalhando com cunhas, né? Então, por exemplo, um pé pronado, um calcâneo valgo, né? A gente pode usar, por exemplo, uma cunha medial. Cadê um pé? Pronto, já passei dele. Num calcâneo valgo, a gente usa uma cunha medial, onde o suporte é dado na parte medial do calcâneo, e aí a gente eleva aquela região, fazendo uma contenção. Toda vez que o paciente, que a pessoa for tocar o solo, existe uma parte mais alta e mais firme que dá um suporte naquela região. E não estou falando de uma contenção total ou de um suporte total. Eu estou falando de um suporte que seja eficiente para aquela condição. Então, a gente pega um calcâneo valgo, não é a intenção, talvez, corrigir totalmente esse calcâneo valgo, mas a gente tem que achar uma dose aí de dureza e de altura para que aquela lesão ela seja minimizada, para que aquela lesão ela seja diminuída. Lógico, falando nessas questões de amenizar um pé valgo, sendo que o paciente nos procurou com algum sintoma e a gente correlacionou essa sintomatologia com o quadro biomecânico apresentado. O pé supinado é a mesma coisa, né? Quando tem essa inversão, a gente usa uma cunha lateral. Então, essa cunha lateral ela pode ser só no calcâneo, ela pode ser uma cunha lateral inteira, né? Uma barra lateral. Quando se tem algumas questões de um pé hipersupinado, né? Quando se tem que ter um controle maior. E quando a gente começa a relacionar essas questões de pés supinados, muitas vezes a gente encontra tendinopatias de fibulares e muitas vezes a gente encontra cisalhamento e dor no complexo medial do joelho, tá? Por conta do varismo de joelhos também. O Thiago me marcou hoje ou ontem em uma publicação nos stories dele sobre uma questão que fizeram para ele sobre uma taloneta, sobre quando compensar ou não compensar uma dismetria. E aí o Thiago colocou que
menor que 1 centímetro não precisaria compensar, maior que 1 centímetro talvez seria bacana compensar. Concordo com ele, né? Acho que existe uma certa concordância geral com relação a isso. Muito importante saber como que, o que ocasionou aquela discrepância. Se for um aspecto natural, né, de fator de crescimento, e esse paciente não apresenta nenhum tipo de sintomatologia, não apresenta nenhum tipo de problema com relação a isso, quer dizer que o corpo dele provavelmente já compensou tudo isso e a gente não precisa interferir, senão a gente vai acabar gerando uma nova adaptação, e essa transferência de carga pode causar algum tipo de lesão, porque o corpo dele já está adaptado àquela condição. Agora, se esse paciente ele teve um trauma, por exemplo, né, caiu de moto, teve uma fratura na tíbia, e aí essa fratura ocasionou uma diminuição ali do membro. Então, ou teve um tumor ósseo na cabeça do fêmur, enfim, alguma coisa mais traumática, onde o corpo dele não se adaptou àquela formação. Então, aí seria um caso da gente olhar com um pouquinho mais de calma e talvez aí sim colocar algum tipo de taloneta, né, de calço, para tentar compensar essa dismetria. E muito bem colocado pelo Tiago, foi a questão de quando essa dismetria é muito grande, a gente não consegue colocar essa compensação na palmilha, porque a área interna do calçado não oferece, na maioria das vezes, uma dimensão, uma profundidade, onde qualquer taloneta vai, né, que vai caber a palmilha, o pé do paciente dentro do calçado. Às vezes o pé do paciente, se a taloneta for muito alta, ela começa a sair do calçado. Então ele relata que quando ele vai andar ou correr, essa taloneta ela sai ali o pé dele sai do tênis. A gente ainda falando sobre questões relacionadas aos pés, é comum que as pessoas começarão a entender que vocês também trabalham com o pé, então vai começar a chegar aí hálux valgo, vai começar a chegar aí para vocês pacientes com calosidades, e as palmilhas elas têm uma efetividade muito grande quando os calos são, por exemplo, no antepé, né? Se a gente consegue diminuir a carga no antepé, a gente puxa a carga ali para o médio pé, para o retropé, diminui carga no antepé, isso faz com que o atrito do solo com a pele diminua, então ali o paciente fazendo, de repente, indo até o podólogo, fazendo um tratamento mais específico com o dermatologista, esses calos eles tendem a começar a diminuir e até eliminar os calos aí em poucos meses, tá? Isso é muito visível, eu atendo muito paciente com calosidade, tenho muita demanda de podólogo, e que a gente acaba tendo uma efetividade muito bacana aí com relação às palmilhas. Tá joia? Pessoal, se vocês quiserem, eu posso continuar, João, Tiago, não sei como que a gente está de tempo aí. Estamos em cima já, Everton, mas, e deu para ter muita noção, e eu gostei muito dessa parte final aí, a gente vai... Acho que foi bem legal porque deu para a gente entender todas as doenças que a gente vai... Quiser até descompartilhar aí, porque aí fica a gente na tela aqui. Deu para ver que a gente vai pegar uma série de doenças que a gente nem é tão esperado. Eu não tinha pensado nisso. Vai começar a vir um hálux valgo rígido ali, que você não tem muito o que fazer. Às vezes até pela parte estética, mais incomoda na hora que põe o tênis apertado, algo assim, mas que não tem muita correção, né? Como é que são essas ordens para correção de hálux valgo, por exemplo? Aquela órtese de silicone, vale alguma coisa? Se tem algum resultado? Tiago, as órteses de silicone que são colocadas entre os dedos, elas separam realmente o hálux do segundo dedo, porém elas apertam os outros dedos. Então elas causam uma diminuição do espaço entre os outros dedos. Eu gosto mais de uma órtese que ela faz, é uma haste, né, que ela encaixa no hálux, e aí ela vem um velcro no dorso do pé, e quanto mais você estica esse velcro, mais ela faz uma abdução passiva desse hálux.
Claro que isso não é uma correção, como vendem, né? Mas eu acredito que quando o paciente ele está sem deambular, por exemplo, está assistindo uma novela ou vai dormir e coloca essa órtese e depois ele tira a órtese e o dedo volta, ele coloca a órtese. Eu acho que essa mobilização permanente, estamos falando isso todos os dias por vários anos, ela é melhor do que não colocar nada e deixar o dedo rígido. Então, assim, claro que se você pegar pesquisa científica, o que essa órtese melhora? Não vai melhorar muita coisa, mas a mobilidade e a sensação de conforto para o paciente, isso a gente tem relato dos pacientes na clínica. Tem outra, João, fica à vontade aí, tá? Mais 5 minutinhos para a gente finalizar aí. Fica à vontade, qualquer questionamento aí, Tem uma doença também, que até foi a pergunta do Matheus aí, que essa é uma das que eu acho mamão com açúcar aí. É engraçado que tem algumas doenças, algumas lesões de joelho, quadril, de pé, que sempre que você encontra uma delas, você fala, ixi, isso aqui vai dar trabalho. Hoje mesmo eu vi uma trocanterite braba aí, que uma mulher que já estava com mais de ano com dor, fala, puta, essa vai dar trabalho. Agora, um que eu acho que é mamão com açúcar é o neuroma de Morton, né, cara? Puta, porque às vezes a dor passa sozinha, você faz um trabalho anti-inflamatório ali, um laser, uma combinadinha, uma liberação de fáscia, tira o volume, porque normalmente é cara que está com volume alto, ou se for uma senhorinha, troca um calçado e faz um trabalhinho de foot core ali, os intrínsecos, e, cara, evolui muito, muito bem. E principalmente a hora que põe uma palmilha, que eu percebo que aí a coisa evolui muito. Então, eu vou deixar a bola picando para vocês, só dando um toque para todo mundo do Trata que está aqui, que a gente não vai entrar nesse ramo das palmilhas, tá? Para isso tem a empresa aí do Everton, que é uma parceira, a Fit Solutions, que já tem uma tecnologia 3D, inclusive tem vários franqueados aí do Trata que são também associados da Fit Solutions, que faz uma avaliação lá por baropodometria ou por escaneamento do pé, manda por um aplicativo, cai lá na central da Fit Solutions, a empresa do Everton, e a hora que cai lá na central, eles fazem uma palmilha 3D personalizada e mandam por Sedex, ou para a casa do paciente, ou mandam para o fisioterapeuta, que o fisioterapeuta vai lá e entrega diretamente a palmilha para o paciente. Normalmente é uns R$300, né? Que eu, o João e o Douglas, a gente indica bastante. Normalmente é uns R$300 a avaliação e mais uns 300, 350 a palmilha aí. Então, R$600 o cara tem uma palmilha entregue em casa de puta qualidade, que dá para tirar do tênis, botar no sapato e etc. Então, a gente não vai entrar nesse mundo das palmilhas que tem a Fit Solutions para isso. Mas que, sem dúvida, que em algum momento, vocês que vão cada vez mais ver pé e tornozelo, vocês vão ver a necessidade de indicar uma palmilha. Aí, manda contato para a gente passa o contato do Everton, do João, do Douglas, ou de alguém, do José também lá de Marília e tantos outros, aí, o Robson lá de São José dos Campos, também especialista nessa área, manda, faz a palmilha e cai na casa do paciente. Então, neuroma de Morton vai bem, né? Põe aquele botãozinho ali você chama capital, né? Como é que você chama ali? Eu coloco o botão retrocapital, né? Então, imagina que o neuroma de Morton está aqui, ó, entre a cabeça do terceiro e quarto metatarsianos. Se a gente colocar alguma coisa embaixo dele, vai doer. Mas se eu colocar no colo do metatarso, atrás da onde ele tem a dor, esse movimento, ele faz quando o paciente pisa, esse botão, ele faz com que os metatarsianos girem para fora. Então, aquele neuroma que está ali no meio, ele tem menos cisalhamento. Perfeito. Perfeito. Para quem não sabe, a gente trata um neuroma de Morton do Thiago, por isso que ele está falando que melhora rápido. É verdade. Eu nem lembro mais dele, tem uns 5 anos já também, nunca mais tive. Aquela palmilha lá era de EVA ainda. É verdade. Não, teve, não, mas tem bastante na clínica aí. Na verdade, hoje mesmo eu vi essa da trocanterite, ela tinha também. É muito comum, né? Mulher, depois dos 40, 45 anos, sempre tem aquele choquezinho ali, né? Sapato feminino, a área do sapato, a base do sapato feminino, ela é mais fina do que o pé da mulher. Se a mulher tem um pé um pouquinho mais largo no antepé, ela vai amassar ali, vai espremer. Então, começa a dar atrito no nervo interdigital e aí pode gerar essa psarra aí. E a Cris te perguntou aqui se um paciente com hallux valgo, João Douglas aí, e na hora que faz o push-off,
se tiver uma diminuição da mobilidade, isso pode dar um problema. Vocês têm alguma saída para isso? Alguém que tem um hálux rígido, valgo rígido, e que tem dor aí, alguma coisa na hora do push-off, e ela detectou que tem uma hipomobilidade. Acho que já deu a Thiago, Oi. eu vou cortar o João e o Douglas aí. Geralmente, quando a gente faz a baropodometria desse paciente, a gente nota que ele faz uma pressão exagerada na cabeça do primeiro meta, né? Então, esse movimento, né? Vou tirar o dedão aqui. Esse apoio aqui faz com que o hálux ele valgize. E aí, quando a gente coloca um elemento infracabeça do primeiro meta, a gente acaba reposicionando ele de uma forma que ele tem uma transferência de carga e uma mobilidade diferente do que ela está acostumado. Vai resolver o problema? Não, não vai resolver. Mas acaba sendo mais confortável e menos doloroso quando se tem um remanejamento aí dessa região. Show. João, Douglas, você quer comentar alguma coisa para a gente finalizar? Então, no caso do hálux valgo, a gente normalmente, quando tem uma deformidade grande mesmo, a gente acaba encontrando um pouco mais de colapso medial do pé mesmo. Então, quando eu faço palmilha para esse paciente, eu uso bastante esse ajuste que o Tom falou aí. Inclusive, eu aprendi com ele esse ajuste. E, às vezes, um pouquinho de arco medial ali, para suportar. Mas na fase que a Cris comentou, que é no push-off, realmente, se ele tiver uma deformidade muito grande, vai diminuir a extensão do hálux. Então, ele tende a usar mais aquele mecanismo que eu falei, ele tende a utilizar mais a supinação do pé ali para fazer a retirada do pé do solo, sabe? Usar menos o hálux. Então, não quer dizer que vai machucar por conta disso, mas se ele tiver algum incômodo na região lateral do pé, para correr, sei lá o que ele faz, que ela não falou, mas na região lateral do pé, essa pode ser uma variável que está influenciando. E aí a gente tentar tirar um pouco de carga ali pode ser interessante. E outra coisa que pode acontecer, geralmente senhorinhas que têm o hálux muito valgo, elas fazem rotação externa, que elas não conseguem sair de forma longitudinal do solo, então elas fazem rotação externa e saem com compartimento medial. Isso força ainda mais o tibial posterior, força mais o desabamento plantar e força mais o valgismo do hálux. Perfeito. Teve uma vez que a gente pegou um paciente que era um pós-operatório, não lembro exatamente qual foi a cirurgia que ele fez no pé, mas que pelo fato de ter ficado imobilizado por um tempo maior do que o necessário, ele desenvolveu ali uma hipomobilidade em hálux. E aí eu conversei bastante com o João e com o Everton, e a gente fez uma palmilha para ele, faz muito tempo. E a gente tinha um calço na região do hálux, forçando o hálux para a extensão. Então, a cada passo que a paciente dava ali, ela estimulava mais essa extensão de hálux, aí a longo prazo ela conseguiu melhorou a dor dela, porque ela melhorou a extensão de hálux só pelo fato de ficar forçando ele durante a marcha. Show. Lembra também um caso de um paciente deficiente auditivo, que a Ana atendeu bastante, que até eu avaliei, teve que fazer até uma fasciotomia ali, tem uma fascite plantar fodida, que nada melhorava. Se eu não me engano, ele fez uma fasciotomia, cortou a fáscia para aliviar a dor ali. É caso super... Para ganhar mobilidade, tudo. Ele fez. É que ele tinha também algumas alterações neurológicas, né? Ele tinha alguma... mas teve que fazer mesmo. Galerinha, obrigado demais. Deixa eu liberar vocês aí, quase 11 horas e todo mundo trabalha cedo amanhã. Obrigado demais, aí não sei nem como agradecer todo mundo que está aí até esse horário, valeu. E demos start agora, Pedrão. Agora demos start aí no pé e tornozelo. Agora vamos acelerar aí. Amanhã tem o treinamento das secretárias de como vender programas aí de tratamento para pé e tornozelo. Então amanhã, não sei qual é o horário exatamente, vocês devem ter recebido no grupo de suporte. Aproveita. 13 horas. 13? Lembrando que também, galera, reforçar aí com as secretárias, tá? Esse trabalho próximo com elas, explicar direitinho o que vai aparecer para elas é importante, tá? Não só a gente, mas também tem que partir de vocês também, beleza? Exatamente. Vamos lá, pé e tornozelo agora vai ser nosso aí, a parceria com a Fit Solution sempre. Obrigado demais, gente. Boa noite aí. Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade aí. Nada. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Bom trabalho para vocês amanhã. Valeu, pessoal. Até mais, hein? Até a próxima. Tchau, obrigado.